Boa tarde a todos os participantes do podcast. Boa noite, professor Silvério. Boa noite, turma. Nosso grupo é composto por Victor Manuel, Vitor Burégio, Ruth, Maria Tamires, Jones Cavalcante, Marcos Felipe, Matheus Amador, Isnel Reinan, Pedro, William, Alice e Tiago. Nós ficamos responsáveis por apresentar o texto Repensando a Didática, no qual é dividido em 2 momentos: didáticas e suas relações, seus pressupostos. Didática, uma retrospectiva histórica. Pedro, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de tudo, eu acho importante frisar o começo da escola, de que, de forma sistemática, a escola tem sua existência de forma de transmitir certos valores para a sociedade. E a escola deve ser uma função e direito de todos os cidadãos. Bem, eu acho importante falar primeiramente de Platão, Aristóteles e de São Tomás de Aquino. O que é a pedagogia para esses 3 filósofos? Para Platão, a educação deve proporcionar ao corpo e à alma toda a perfeição e beleza que são suscetíveis a ela. Para Aristóteles, deve-se mudar a matéria com energia e sentido, contendo na noção da forma humana. Já para Tomás de Aquino, deve ser uma atividade em virtude da qual os dons potenciais se tornavam realidade na atualidade. Bem, com isso podemos tirar a conclusão de que, para esses 3 filósofos, a educação deve melhorar, formar e transmitir sensos de justiça, compaixão, melhorar a forma artística, melhorar o formamento físico e desenvolver o intelecto do indivíduo. Para conduzir o educando ao alcance desse ideal, é utilizada uma prática pedagógica baseada em dogma, na autoridade do mestre e na disciplina. Estes princípios fundamentais podem ser encontrados em São Tomás de Aquino e no Ratium Studium dos jesuítas, embora essa última influência seja modificada pelo capitalismo no século XVI. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Vitor Manuel falando e eu queria trazer alguns pontos, tanto da evolução educacional, tanto os pontos históricos de como essa educação foi surgindo de fato. Assim como o Pedro falou, né, dos padres, a educação em si, de fato, era muito restrita. A educação só era transmitida ou na igreja ou por pequena parte da burguesia, que o investimento da educação, de fato, né, para os seus filhos. Alguns movimentos, como o capitalismo, o surgimento do capitalismo e o movimento do Renascimento, trazem uma liberdade, de fato, e o individualismo para o homem ter acesso a essa educação e se transformar e transformar também o ambiente social onde ele estava inserido, que também precisava dessa mudança, onde parte da população na Idade Média era escrava ou serva e não tinha conhecimento nenhum. E, de fato, com essa chegada do capitalismo e do Renascimento, essa classe social mais pobre precisava ter, pelo menos, algumas informações, não digo informações, mas um certo conhecimento de como se adequar àquelas transformações que estavam acontecendo. Isso, de fato, foi muito relevante e muito importante para a chegada da educação nas áreas mais pobres de classes mais baixas que não têm esse acesso à educação que era tão restrito e de uma pequena parte da população, que usava também essa forma como dominação, né, para dominar uma população não conhecedora de leis de trabalho, que eram poucas, mas de uma forma de manipular com a inteligência. Eu queria deixar isso um pouco frisado, né, e também que esse acesso foi fundamental. Didática é uma retrospectiva histórica. O texto já nos sugere que o conteúdo trará uma narrativa histórica, no qual a educação se adequou com o passar dos anos. No primeiro momento, o objeto de estudo são os anos entre 1549 até 1930, e estão destacados como plano de fundo, além do fator educacional, os aspectos socioeconômicos e políticos. A educação jesuítica estava voltada à catequese e não era encarada como um fator social importante, visto que o contexto brasileiro era de um país exportador totalmente dependente da metrópole, inibindo o indivíduo do pensamento crítico, repleto de dogmas, com o intuito de formar o homem universal e repleto de uma cultura geral. A educação tradicional obteve notoriedade nos primeiros séculos da colonização. Como não ocorreram grandes mudanças no período de colonização e império, esse modelo educacional se estendeu até um pedaço da República. O autor divide o texto em
primeiro qual o contexto socioeconômico, político do país, no momento, e depois as relações da didática nesse momento socioeconômico. O primeiro período abordado por ele é o período de 1930, que tem como principal característica no macro a Revolução de 1930 e a criação do Ministério da Educação por Vargas e as reformas de Francisco Campos, que vai instituir o ensino comercial, decorrente justamente da entrada do capitalismo e da mudança do plano socioeconômico do país, que passa na sociedade agrária para uma sociedade urbana e industrial. Outro fato importante do período é a origem da didática como disciplina dos cursos de formação. Esse fato vai ser importante para a consolidação desses planos. Com o início do Estado Novo, que é o segundo período abordado, em 1937, quando Vargas institui sua ditadura, com auxílios militares da classe burguesa, ditadura essa que duraria até 1945, a didática vai mudar. Mas em que pé está a didática? Existia nesse período equilíbrio entre duas concepções, a humanista tradicional católica e a humanista moderna. O modelo que vai ser predominante vai ser o escolanovismo. O escolanovismo propõe um tipo de homem dotado de liberdade para agir e se desenvolver, mas reconhece suas limitações. E quais limitações? A sociedade de classe. O fato de existir um dominante e um dominado. E a única forma de concretizar esse projeto de homem, esse homem dotado de liberdade que pode escolher o seu próprio destino, é pela classe dominante. Ou seja, ensinar bem, mesmo para poucos. Suas principais características são a valorização da criança, para desenvolver esse homem livre, e a ênfase das soluções de problemas da escola de forma interna, ignorando os aspectos externos. Vai ser a forma predominante na formação docente. A didática passa a ter uma predominância do prático técnico e essa didática vai prezar pela dimensão técnica do ensino, fundamentada pela experiência e ignorando o socioeconômico. Proporcionou a formação de um novo estilo de professor, o técnico. O período entre 1945 e 1960 vai ser diferente. A ditadura acabou e agora vive-se mudanças. Vivemos numa democracia liberal, com participação popular, e é um Estado populista e desenvolvimentista, com a aliança do empresariado e dos setores populares. Já para o fim desse período, numa coisa que não vamos nos ater, inicia-se uma polarização entre a tendência populista e a tendência antipopulista. A política educacional do período vai variar de acordo com a força no poder. Quem está no poder escolhe os rumos da sua pedagogia. É importante salientar que nesse período há um grande esforço renovador, seja pelo antagonismo que muitas pessoas viam entre a escola particular e a pública, e também pelas ações do INEP do período. O ideário renovador tecnicista vai ganhando força, muito por influência americana, lembremos, vai ter influência também no próximo período. A didática, ainda como no escalanovismo, ignorava aspectos sociopolíticos do aluno, rei da escola, e focava no método de ensino. Lembremos que o método escalanovista seria o predominante na formação de novos docentes. Vejo isso como uma continuação. O período pós-1964. Após o golpe militar, a nova forma de política desenvolvimentista e ditatorial. Novamente, saímos da ditadura, entramos no governo democrático, agora estamos em outra ditadura. Também por influência do Zeu. Lembra, o Zeu influenciou no outro período, de 1945 a 60, na própria didática do período, agora influenciando o governo e também do grupo dominante. A didática ganhará contornos e diretrizes tecnicistas, baseados no princípio da racionalidade, da neutralidade científica, da eficiência e da produtividade, assim como no trabalho fabril. Exatamente. O papel e o enfoque dos cursos de didática se pautarão pela eficácia e eficiência do processo de ensino, assim como a fábrica se pauta pela eficiência de suas máquinas. Lembramos disso, baseado no trabalho fabril. O professor vai ser um mero repetidor de diretrizes e deve ser premiado por sua produtividade. Lembremos, também há uma grande cisão nesse período entre o teórico e o prático. Assim como na fábrica há divisão entre quem planeja e quem executa, também há nesse período uma inserção de uma lógica do capital dentro da didática. Esse modelo tecnicista que premia as pessoas pela produtividade e que tem princípios inocentes como a neutralidade científica, receberá crítica a partir de 1974, um gradual abrandamento da ditadura. Os que serão chamados de adeptos das teorias crítico-reprodutivistas, eles vão se empenhar em buscar uma pedagogia que leve em conta o mundo, social concreto. Mas tal movimento tem um caráter pessimista, pois ao mesmo tempo que critica essa educação fabril, ela também assume que a educação, sua principal função, é a reprodução de condições vigentes na sociedade. Ou seja, no fundo, a educação reproduziria o que já acontece na sociedade. Porém, tal visão
serviu principalmente para repensar a forma de se fazer didática e vai ser influente já no próximo período, década de 80 e o momento atual da didática. Nos anos 80, temos um contexto novamente democrático, que sofre de problemas econômicos, alto índice de desemprego, inflação elevada, etc. Nesse período, os movimentos sociais vão ganhar força, incluso o dos professores. E é bom ressaltar a primeira Conferência Brasileira de Educação, que vai ser justamente fruto dessas causas sociais. A didática crítica não tem predominância até 1979. Lembremos, começaram em 1974, mas eles não têm uma predominância até 1979. Mas o que é essa concepção de didática crítica? A didática crítica, ela se difere do escolanovismo, que foi o primeiro apresentado, porque ela não parte de um conceito de homem a priori, mas vai se preocupar com o concreto, com o que existe. Devemos compreender e explicar os problemas educacionais a partir do seu contexto social e histórico em que estão inseridos. A educação vai ser voltada para a realização do ser humano em sociedade, e o papel da escola como negação e não repetição de dominação, como era no escolanovismo. Logo, a didática de uma pedagogia crítica busca suplantar os velhos dilemas entre escola-sociedade, teoria prática, etc., e contribuir para uma coesão epistêmica do professor e sua formação com a realidade. Esses dualismos que existiam principalmente no ensino tecnicista. A partir dos anos 80, pensa-se numa didática partindo dos princípios dessa pedagogia crítica. Vocês vão ganhar predominância em 1979, só a partir dos anos 80 que vai se pensar a partir desses pressupostos que foram apresentados. Partindo do conceito de homem, de levar em conta o social, etc. A didática crítica, portanto, auxilia na politização do professor, evitando que ele seja um mero repetidor, para que possa ter pressupostos por trás da teoria e conciliá-los com a prática, unir o útil ao agradável. Precisamos de uma didática que se propõe à mudança, apesar dela não ser o único fator de mudança, mas só sua tomada de consciência poderá nos fazer refletir e mudar os contextos vigentes. Então, professor, turma, esse foi o nosso podcast, que assim como foi dito no início, vale reforçar que os textos estão disponibilizados no livro Repensando a Didática, escrito por um conjunto de pedagogas, mas encabeçado por Wilma Passos Alencastro, publicado pela editora Papiros no ano de 1988. Obrigado a todos e aplausos virtuais.